Olá, queridos alunos, bem-vindos mais uma vez ao canal Meu Quadrado, nosso canal onde você encontra aulas sobre história, principalmente dos conteúdos que vão do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E hoje, especialmente, nós estamos aqui para fazermos a aula de revisão do 2º ano do ensino médio, 4º bimestre, falando sobre a Guerra de Canudos, de 1896 até 1897. Aliás, o nome Canudos, que hoje é uma cidade lá da Bahia, né, vem de uma planta que eles usavam para fumar, certo? Eles faziam ali um pitozinho, eles faziam um cachimbinho com essa planta que ela tinha o formato de um canudo, ok? E nesse lugar surgiu um camarada chamado Antônio Conselheiro, que ele teria vindo do Ceará. Era um homem que usava uma roupa longa, azul, um chapéu de aba larga, uma barba comprida, um cabelo comprido também, e ele pregava a fé católica. Porém, ele era um leigo, ele não era um padre, ele não era um frei, né? E ele chega até aquele vilarejo e ali ele vai fundar um povoado chamado Belo Monte, que ele chamava de Belo Monte, certo? E ele vai se aproveitar de igrejas dos capuchinhos que já haviam passado por ali muito tempo antes. E o povo, então, daquela cidade, um povo muito sofrido, um povo muito pobre, um local que carecia de desenvolvimento, ele vai trazer uma mensagem de esperança, vai trazer uma mensagem religiosa para aquele povo, certo? E esse pessoal aí da população, daquela população daquele lugar, vai se reunir cada vez mais ao redor do Antônio Conselheiro. E isso vai trazer grandes problemas para eles. Por quê? Eles vão formar uma comunidade cooperativista, uma sociedade comunitária de trabalho cooperativo baseada no mutirão, com um modelo de governança de autogestão. Essa aqui é sempre, como eu falo para vocês, a resposta oficial. Hoje em dia já existem outros historiadores com uma versão um pouco diferenciada disso, mas a gente vai deixar isso para um outro ponto. Para a nossa revisão agora de 4º bimestre, nós vamos nos ater a essas informações, tá? Aí depois a gente pode nos estender mais em uma próxima aula, fazer uma aula específica sobre Canudos, falar um pouquinho mais sobre quem foi Antônio Conselheiro, né, esse comerciante lá do Ceará, que teria sido traído pela esposa e teria sido desiludido. Enfim, é uma história bem interessante de onde é que veio esse tal de Antônio Conselheiro e também sobre essa sociedade que ele fundou ali nesse pequeno vilarejo, que segundo alguns teria atingido até 30 mil habitantes, outros dizem que não passaram de 6 mil, outros dizem que foram menos ainda. Um soldado do exército que participou da guerra lá, que exterminou o vilarejo, diz que somente de homens lutando haviam 4 mil homens. Então tem muita informação desencontrada. A grande fonte primária de informações que nós temos é Euclides da Cunha, que escreveu o livro Os Sertões, mas a gente nunca pode esquecer que o livro Os Sertões é um romance, né? Então a história foi romanceada ali por Euclides da Cunha. Então a gente também tem algumas dificuldades para verificar essas informações, ok? Mas esse é o enredo, então, da Guerra de Canudos, que foi aplacada pela recém-formada República, que se assustou com a ideia de lá no sertão nordestino surgir uma cidade onde as pessoas que ali habitavam eram monarquistas e que talvez então não se subordinassem à República, que formassem ali uma cidade quase que independente, e o exército então vai lá e acaba com aquele movimento, mata quase todas as pessoas, e inclusive Euclides da Cunha vai dizer que sobraram ali apenas um idoso, 2 crianças e um adulto, certo? Então foi assim um massacre completamente bárbaro cometido pelo exército ali, que acabou com todas essas pessoas. Houve responsabilidade do próprio Antônio Conselheiro a deixar o seu objetivo talvez pessoal, né, se sobrepor ao bem-estar das pessoas, aquelas pessoas que se levaram para esse sentimento messiânico de um salvador que vinha ali para salvá-los, aquela situação de pobreza quase absoluta. Enfim, uma situação complicada. Mas essa não foi a única revolta que nós tivemos no início da República. Em 1904, nós tivemos também a revolta da vacina, quando no Rio de Janeiro as pessoas foram acometidas por um surto de varíola e Oswaldo Cruz, que era então o secretário de saúde, vamos dizer assim, ali do Rio de Janeiro, ele vai propor que todas as pessoas sejam obrigadas a se vacinar. E as pessoas ali, então, que já estavam revoltadas, né, porque já estavam descontentes, porque as classes populares do Rio de Janeiro, eles não estavam de acordo com as reformas urbanas que aconteciam na capital do país, eles não eram consultados, eles estavam
alijados do poder, eles não opinavam, os governantes não os ouviam, e agora então com mais essa situação de uma vacina obrigatória. Vamos lembrar que nessa época no Rio de Janeiro, início da República, nós estávamos tendo inclusive a construção de novas avenidas, o alargamento das ruas, e para isso eles simplesmente destruíam os cortiços onde a população mais pobre morava, e essa população era marginalizada, era enviada para a periferia da cidade, as pessoas que moravam ali na beira-mar eram também tiradas das suas casas para a construção de novas avenidas, para a urbanização da capital do país. Então isso tudo gerou muito descontentamento, e esse descontentamento vai culminar então na chamada revolta da vacina, que ela vai ser rapidamente abafada pelo governo, certo? Mas que vai também trazer consequências, porém, de qualquer maneira, a população será vacinada e a varíola então vai ser resolvida, a questão da varíola vai ser resolvida naquele momento. Dando sequência na nossa aula, além da revolta da vacina, nós tivemos a revolta da chibata. E a revolta da chibata é um movimento de marinheiros insatisfeitos com os castigos físicos na armada e um exemplo das tensões e lutas sociais urbanas na Primeira República. Vamos lá, revolta da chibata, 1910. Lembrem-se que nós estamos aí há 20 anos, mais ou menos, de abolição da escravatura. Ou seja, escravos libertos, filhos de escravos libertos, que não tinham para onde ir, não tinham trabalho. Onde é que esses caras vão arrumar trabalho? Uma das opções é a marinha. Eles vão, então, trabalhar nos navios da Armada Brasileira. Por quê? Porque era um trabalho extremamente difícil, que poucos queriam, então foi o que sobrou para eles. Acredita-se que por causa disso, por serem muitos negros escravizados, ex-escravos ou filhos de escravizados que estavam ali se alistando na marinha, a marinha acaba absorvendo antigos castigos utilizados na época da escravidão, incluindo então a chibatada, ou seja, o chicote. O soldado, o marinheiro, ele podia ser castigado com até 25 chibatadas se ele cometesse um erro ou se ele desobedecesse alguma ordem. Então os marinheiros vão se revoltar contra isso. Nós teremos então a figura do almirante negro. Vai lá no livro, dá uma olhadinha, vê quem foi esse camarada, que foi o líder dessa revolta, e eles vão então fazer alguns pedidos para o governo, algumas exigências, e eles vão dizer que se as exigências deles não forem atendidas, eles vão posicionar os navios brasileiros ali na orla marítima do Rio de Janeiro e vão bombardear alvos específicos, alvos militares da cidade. Num primeiro momento o governo não acredita, o governo acha que eles não têm condição técnica de fazer isso, porque somente oficiais conseguiriam manobrar ali as embarcações, e também eles não tinham conhecimento técnico para operar e para disparar os canhões. O problema é que acaba que eles conseguem operar esses navios, de alguma forma eles aprenderam isso, talvez pela convivência com os oficiais, e eles posicionam as embarcações ali direitinho na orla marítima do Rio de Janeiro, e aí o governo vê que o negócio tá sério, que eles devem levar a sério as ameaças, e eles vão ceder às exigências. Então eles dizem que vão acabar com a questão das chibatadas, eles assumem compromisso de aumentar o valor do soldo, né, o salário dos marinheiros, entre outras exigências. Acontece que no fim das contas eles não vão cumprir essas exigências, somente as chibatadas são abolidas, o soldo não é aumentado satisfatoriamente, e o compromisso que eles tinham de não punir os revoltosos também não vai ser cumprido. Eles vão punir sim os revoltosos, então o governo não cumpre com a palavra e a revolta da chibata não atinge então o seu objetivo principal. Nós teremos então, nesse período das revoltas, nós estamos na chamada República Oligárquica. O que é essa República Oligárquica? Essa República Oligárquica é os poderosos, né, os grandes fazendeiros do café, ocupando a presidência da República, ocupando o poder, que era o grande objetivo que eles tinham quando derrubaram a monarquia. Lembrando que a gente falou em aulas anteriores que eles nunca quiseram uma democracia. O que eles queriam era exercer diretamente o poder, não estar mais nas mãos de um imperador ou coisa parecida. Então, eles conseguem finalmente chegar ao poder após a República da Espada, após os militares ocuparem durante um tempo o poder na República. Agora são as oligarquias, os grandes cafeeiros que ocupam
a presidência da República. E eles vão conseguir se manter no poder através de dois dispositivos que eles adotam, duas estratégias. Uma delas é a chamada política dos governadores. As províncias foram convertidas em estados e esses estados foram literalmente dados nas mãos dos partidos, ou seja, das grandes famílias que comandavam cada estado. Então o Brasil se torna uma federação, mas não onde o povo é que vai governar, sim os grandes fazendeiros, os grandes ricos e endinheirados, que já eram os grandes latifundiários do Brasil naquela época. Cada um então vai governar o seu estado, vai exercer o poder ali no seu estado da forma como lhe convier. E o governo vai respeitar as decisões que eles tomarem, cada um nos seus estados, desde que esses elejam bancadas e essas bancadas sejam cegamente fiéis ao governo federal. Então, é um toma lá da cá. Né? Você faz o que você quiser no teu estado, eu faço de conta que não estou vendo nada, desde que você mande para cá deputados que votem a meu favor e que façam o que eu quero. Essa era a política dos governadores. E a política do café com leite era aquela política entre Minas Gerais e São Paulo café, Minas Gerais leite. Então o presidente ficava sendo ora um paulista, ora um mineiro, ora um paulista, ora um mineiro, e os outros estados da federação tinham que compor com esses para poder ali ter alguma fatia do poder no Brasil, ok? Em 1914, então, nós chegamos à Primeira Guerra Mundial. O Brasil não vai participar efetivamente da Primeira Guerra Mundial. O Brasil vai participar apenas enviando oficiais de saúde para a Primeira Guerra Mundial. Mas nós temos a causa específica desse primeiro confronto, desse primeiro grande confronto mundial, sendo tensões históricas entre as nações europeias. Alemanha e França, a Alemanha antes de ser Alemanha, ainda quando era Prússia, nós tivemos a Grande Guerra Franco-Prussiana, que teve os territórios ali de Alsácia e Lorena sendo tirados da França e ficado ali com posse da Alemanha, do recém-criado Império Alemão, o rei alemão sendo empossado, sendo a coroação dele sendo realizada no Palácio de Versalhes. Então isso tudo vai gerar grandes rancores ali na Europa. A Inglaterra, preocupada com o crescimento do Império Alemão, que já começava a oferecer resistência para ela na questão industrial, a Alemanha em alguns momentos até superando a Inglaterra em comercialização de produtos. Isso tudo vai contribuir para que nós tenhamos grandes tensões na Europa, que vão nos levar até a paz armada. Né? Você lembra o que é a paz armada? Todo mundo armado até os dentes, mas ninguém querendo começar um conflito, porque sabia que iria ter grandes dificuldades, que ia trazer grandes dificuldades para todos. E, claro, as disputas entre as potências europeias por territórios na África. O neocolonialismo, que fatiou a África, né, que loteou a África entre as grandes potências europeias, e agora essas grandes potências, cada uma quer um pedaço melhor, cada uma quer uma fatia maior desse bolo, né, querendo arrancar e tirar até a última gota do território africano. Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha a Primeira Guerra Mundial, esse grande conflito. Então, vamos adiante. A Primeira Guerra Mundial vai ser a chamada Guerra das Trincheiras, né, que a forma como eles encontraram para se esconder das metralhadoras, das grandes rajadas de metralhadoras. Então eles cavam trincheiras e vão formar verdadeiras cidades de trincheiras, né, grandes valos abertos no chão, onde os soldados ficavam ali abrigados das rajadas de metralhadora, e aí criava-se um valo ao lado do outro e uma ligação entre um valo e outro, enfim, criou-se um verdadeiro labirinto de trincheiras, por isso ficou conhecido como a Guerra das Trincheiras. E as trincheiras, elas vão contribuir muito para a questão dos tanques de guerra. O tanque de guerra surge como uma maneira de vencer as trincheiras. O tanque vem com as suas grandes esteiras, então ele conseguiria transpor a trincheira sem cair dentro dela. Então as trincheiras vão ter uma importância. Ela surge como uma forma de se defender das metralhadoras, mas ela também vai ter no tanque de guerra, vai acabar dando origem ao tanque de guerra, que era a forma como os exércitos encontraram de transpor as trincheiras e avançar no campo de batalha. Nós temos a disputa, né, a guerra se dando entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança sendo formada pelo Império Alemão e seus aliados,
e a Tríplice Entente sendo formada, então, por Inglaterra, França e Estados Unidos, que vai ser, então, a Tríplice Entente a vitoriosa na Primeira Guerra Mundial. Eles é que sairão vitoriosos dessa guerra, apesar de que a Europa inteira sairá quase que destruída. Os Estados Unidos serão os grandes vencedores, porque, obviamente, a guerra não se dá no território deles. A Tríplice Entente, então, vai ser a grande vencedora da Primeira Guerra. E, ao final da guerra, nós teremos, então, o Tratado de Versalhes, que vai ser o documento, né, o tratado que vai estabelecer que a Alemanha tem que indenizar, então, os países que venceram a guerra pelo prejuízo que ela causou a esses países, certo? E terminamos a nossa revisão, concluímos a nossa revisão, falando um pouquinho da Revolução Russa. A Revolução Russa, liderada por Lenin, que vai liderar ali as classes menos favorecidas da Rússia contra os czares, contra o poder dominante naquela época. Vai ser uma revolução que vai trazer o comunismo para a Rússia. Lenin, Trotsky, Stalin, o pessoal ali, os bolcheviques, que são apaixonados pelas ideias de Marx, eles é que vão tentar colocar em prática as ideias de Marx e Engels ali na Rússia. E Lenin, então, compreende que a revolução é um movimento de alianças das classes socialmente dominadas. Os sovietes, que eram ali os representantes da indústria, os trabalhadores da indústria, vão se aliar, então, a camponeses e a outras classes menos favorecidas na Rússia e vão se unir, então, para fazer a revolução. Essas classes socialmente dominadas vão buscar agora se tornar as dominantes na Rússia. E aí nós teremos, então, a figura do bolchevique, o partido bolchevique, que vai tomar o poder na Rússia. Vamos lembrar que primeiro o partido menchevique chegou ao poder, tirando a monarquia, tirando os czares, e depois os bolcheviques vão derrubar os mencheviques e vão chegar ao poder. Olha só, o quadro O Bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev em 1878 a 1827, que viveu o Boris Kustodiev, e ele faz referências à Revolução de 1917, e tem em seu centro a figura de um proletário é um trabalhador, né? De um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como a afirmação da ideologia soviética. Ou seja, o proletário, que até então era oprimido, era dominado, passa a ser então agora o dominante, passa a ser o gigante que domina toda a Rússia sob a bandeira vermelha do comunismo. Ok? Certo, pessoal? Terminamos por aqui a nossa aula, então. Lembrando vocês que aqui no nosso canal, aqui no Meu Quadrado, você vai encontrar também uma aula especial que nós fizemos sobre o conflito Israel e Hamas, né? Sobre esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. E nós fizemos uma aula especial explicando para vocês a história de Israel, a história da Palestina, qual é a origem desse conflito, como nós podemos entender de que forma chegamos até essa guerra terrível que está acontecendo lá. Então, dá uma olhadinha ali, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, assiste essa aula que vai ser bem interessante aí, principalmente você que está se preparando para o vestibular, você que fez o Enem, mas vai continuar na caminhada para o ano que vem, para fazer o Enem definitivo, você que está aí no segundo ano do ensino médio, que ainda tem mais um ano para fazer o Enem, vai ter que fazer o seu Enem definitivo ano que vem, no terceiro ano do ensino médio, quando você vai estar se formando. Então, essa aula vai ser muito interessante para você adquirir conhecimento sobre aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Certo, pessoal? Então, dá sua curtida aí no nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e manda o dedo no like, é muito importante para nós a sua participação, tá? Que essa aula seja muito útil para você, um forte abraço e que Deus nos abençoe a todos. Lembrando sempre, quem conhece o seu passado vai estar muito mais preparado para os desafios do futuro. Conheça a história, conheça o passado. A história te prepara para o futuro. Um abraço, até mais.